Fala, meus amigos e minhas amigas. Hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta aí que eu recebi no meu Instagram de até uma colega aí mais próxima, falando que o pai dela foi internado. Ele foi entubado, né, por coronavírus e acabou que depois de um tempo o pessoal desligou a sedação e esse parente dela, o pai dela, na verdade, né, não acordou. Ele ainda permanecia como se fosse sedado, né? E o que é que poderia ter acontecido, né? Ela veio conversar comigo e aí a gente começou a desenvolver um raciocínio e eu achei bem interessante trazer essa discussão aí para vocês que também podem se deparar com pacientes seus que não estão despertando, apesar de você já ter desligado a sedação algumas horas ou até dias, tá? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que algumas medicações realmente elas demoram muito para sair da corrente sanguínea do paciente, tá? Algumas medicações, como por exemplo o midazolam em infusão contínua, ele tem uma meia-vida que ele vai se perpetuando, né? A gente chama isso aí de meia-vida contexto sensitiva. Algumas medicações, quando elas entram em infusão contínua, elas demoram muito mais para sair do corpo do paciente. A exemplo do fentanil e do midazolam, que são duas medicações muito usadas aí nas UTIs do Brasil. Já o propofol, o remifentanil, você pode passar um mês fazendo a infusão dessas substâncias, que assim que você desliga, depois de 10, 15 minutos, o paciente já tem a droga totalmente depurada do corpo. Então, primeira hipótese diagnóstica ainda é um residual da sedação ali que foi usada às vezes por dias, por até semanas nesses pacientes com essa patologia aí que eu falei no começo do vídeo, né? Às vezes eles ficam semanas sedados e quando você desliga a infusão contínua, pode ser que demore alguns dias para que saia totalmente do corpo do paciente. E aí, depois dessa suposição, né, depois dessa hipótese aí, vem algumas hipóteses que não são tão agradáveis assim. Por exemplo, durante um percurso da estadia desse paciente na UTI, desde quando ele entra na porta, né, quando ele chega no setor da emergência, até o momento que o pessoal começa a programar o desmame da sedação dele e ele não acorda, todo esse período ele pode ter passado ali por um episódio de parada cardiovascular, tá? Geralmente ela ocorre no ingresso do paciente, quando ele chega muito grave. Pode ser que ele chegue parado, ou pode ser que durante uma intubação orotraqueal ele tenha uma parada cardíaca. E aí, dependendo do tempo que o paciente passou sem oxigenação principalmente cerebral, né? Tanto em relação à duração da parada, quanto em relação à qualidade dessa parada. Às vezes existem paradas que são mais longas, porém a qualidade da massagem é boa, né? A gente consegue fornecer uma carga suficiente aí de oxigênio para o cérebro, mas também existem paradas aí que são curtas e a massagem não é legal e acaba que o paciente ganha uma lesão cerebral, lesão esta que pode ser muitas vezes irreversível. E aí o paciente entra no estado aí de neuropatia hipóxico-isquêmica, ou seja, ocasionou-se uma lesão cerebral que tirou a consciência do paciente. Às vezes ele até acorda, mas ele tem o grau de consciência bem reduzido, ele fica num coma ali que ele consegue abrir o olho, né? Ele faz alguns movimentos, ele boceja, mas ele não volta 100% à consciência dele. Isso também pode acontecer. Uma outra situação que você tem que pensar quando você desliga a sedação e o paciente não acorda é que o paciente teve um evento cerebrovascular, seja ele um AVC hemorrágico, seja ele um AVC isquêmico. E a conduta mais apropriada nessa suspeita, né, que a maioria das vezes você vai incluir esse diagnóstico aí nas suas suspeitas, é solicitar uma tomografia computadorizada e, de preferência, uma ressonância nuclear magnética para esses pacientes. Então, ao fazer esse exame, você consegue, às vezes, ver padrões ali que ou remetem a um evento vascular, seja ele isquêmico ou hemorrágico, ou até alterações ali que são alterações crônicas, alterações que você não estava esperando, pode ser que tenha tumor, pode ser que tenha alguma coisa desse tipo aí, e você acaba flagrando ali quando você faz o exame. Um outro ponto importante para você pesquisar no seu paciente, né, quando você desligou a sedação e ele não acordou,
em relação a distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos. Existem alguns eletrólitos, principalmente sódio, você tem que ficar de olho em relação a isso. Você tem que ficar de olho em relação à glicemia do paciente também. Isso pode sim, tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia, né? Isso pode causar alteração do nível de consciência e está impedindo o paciente de acordar. Você tem que revisar muito bem como é que está o metabolismo dele em relação à glicose, em relação à osmolaridade sanguínea dele, né? E também tem que investigar como é que estão os eletrólitos dele e o grau de hidratação do seu paciente para que você consiga descartar essas causas aí que são bem importantes e passam muitas vezes despercebidas e são a causa que o paciente não está acordando. E uma dica final que eu passo para você é que se você já tentou avaliar tudo isso e você não conseguiu identificar por que o paciente não está acordando, é super importante que você solicite a ajuda de um profissional aí, principalmente de um neurologista, para acompanhar você nessa investigação. O pessoal da neurologia, eles trazem consigo, às vezes, um eletroencefalograma, você pode identificar algum fator aí, pode flagrar alguma alteração no eletroencefalograma. E eles também têm experiência, né, em manusear esse tipo de paciente. Lembre-se que nós não precisamos conduzir e tomar condutas sozinhos. Mesmo que o colega não esteja lá, você pode solicitar uma segunda opinião via telefone, entrar em contato com alguém da equipe lá do seu hospital ou solicitar um parecer realmente para que alguém vá lá até o leito e faça um parecer para você, né, e dê uma segunda opinião, dê um encaminhamento e acompanhe esse caso junto, ok? É isso, meus amigos e minhas amigas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Isso mostra que esse é um conteúdo legal e mostra também que eu preciso fazer mais esse tipo de conteúdo, porque é algo que gera interesse para você, ok? Um grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!